Nós temos um roteiro a seguir. Dentro do nosso roteiro, então, a nossa primeira aula, praticamente, nossa primeira conversa, eu sempre digo que vai ser sempre um bate-papo, não é nada muito formal. A intenção é trazer uma conversa descontraída. E vamos falar, então, inicialmente sobre a introdução aos fundamentos chamados fundamentos básicos da cirurgia. A base da cirurgia, obviamente, ela tem alguns pilares, são pilares importantes, né? A clínica cirúrgica, a chamada anatomia dinâmica, a técnica operatória, a experiência e a relação médico-paciente. A clínica cirúrgica utiliza os fundamentos da clínica médica, só que direcionada para a cirurgia. Ou seja, a clínica médica é uma das bases da clínica cirúrgica. Ela se sobrepõe, na verdade, o que as diferencia é a indicação e realização de procedimentos. Realiza-se a anamnese com o paciente, pode haver ou não haver a necessidade de realização de exames complementares, é definido um diagnóstico provável, e essa probabilidade pode ser de uma intervenção cirúrgica, e nessa situação o paciente deve ser encaminhado ao cirurgião para avaliação. Mesmo você estando dentro da área cirúrgica, se não é você que vai operar esse paciente, então você sempre fala para ele que vai encaminhar para um colega que vai avaliar. Não é você que está de plantão muitas vezes, não é você que vai fazer a cirurgia, então você não deve definir a conduta final. Você deve, bater o martelo a gente fala, você deve mandar para o colega que está de plantão e a conduta vai ser dele. Isso é uma coisa muito importante. Vocês vão ver mais à frente, nós vamos voltar a comentar sobre isso, porque realmente é um detalhe que faz diferença dentro de uma equipe, né? Porque você não pode e não deve definir uma conduta para outro colega fazer. Isso é uma coisa bastante importante, né? Então, mesmo com o diagnóstico fechado, se não é você que vai operar, não defina a conduta cirúrgica para esse paciente. Simplesmente diga que vai ser avaliado por um colega e esse colega possivelmente vai tomar a conduta cirúrgica, certo? Encaminhe e diga a ele então que a decisão vai ser tomada por quem é responsável pela conduta aquele dia, certo? Tá? A opção intervencionista, ou seja, de operar, dá ao cirurgião um diferencial que pode ser decisivo e muitas vezes vital numa determinada patologia. A cirurgia tem algumas etapas. O atendimento inicial com anamnese e exame físico, a suspeita diagnóstica, exames complementares e procedimento. Se vai fazer procedimento, esse paciente deve ser acompanhado depois no pós-operatório. Se não, você pode fazer um acompanhamento clínico dentro da clínica cirúrgica ou mandar de volta para o clínico para que ele faça esse acompanhamento. Segundo tópico é a anatomia dinâmica. A anatomia do paciente vivo, ela é diferente da anatomia que você aprende no laboratório, em peças formalizadas ou em peças sintéticas, né? Então, para que você se familiarize com essa anatomia dinâmica, a única maneira é você participar de procedimentos cirúrgicos, nos quais você tem oportunidade de poder identificar essas estruturas no paciente, então, vivo. Então, essa é a chamada anatomia dinâmica, né? E como que eu faço para conhecer, então? Participando das cirurgias. Não tem outra forma, tá? Hoje, só demonstra esse interesse, infelizmente, quem gosta da área, certo? Da cirurgia. Não é cobrado em prova, então o aluno não deixa passar, certo? Né? Mas é importante pensar naquilo que você quer para você, o aprendizado que você quer, certo? Então, o importante, hoje, é só ter uma noção geral, tá? Técnica operatória, ou simplesmente técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica não é valorizada durante a graduação. Os alunos têm alguns contatos, poucas aulas, né? Mas a prioridade é o conhecimento teórico e se preparar para as provas. Eu sempre falo isso, né? A prática, ela não é avaliada. Não importa se o aluno sabe fazer uma sutura ou não, né? Agora, imagina o restante, né? Em termos de procedimento. Os alunos não sabem praticamente fazer nada quando saem ao final da graduação. Isso é preocupante, né?
É lógico que tem algumas justificativas para isso, principalmente relacionado à quantidade de alunos, né, e as oportunidades. Mas quem quer e corre atrás acaba conseguindo algumas oportunidades. Então, cabe a você interessado, eu sempre falo, correr atrás. O ideal é que ao formar, o aluno tivesse uma habilidade de conhecimento mínimo para fazer uma cirurgia de médio e pequeno porte. Que fosse uma hérnia, um apêndice mais simples, né? Ele tinha que ter essa habilidade, mas ele tem que aprender a desenvolver essa habilidade com o instrumental, isso é muito importante, isso dá muita segurança, né? Mas com um grande número de alunos, na prática, realmente é um pouco mais difícil. Eu sempre costumo dizer que na cirurgia também não existe o chamado PBL. PBL é só na parte teórica, em parte prática não tem como ter PBL. Se não tiver alguém que segura na sua mão, que te corrige, né, você não aprende. Porque aprender errado, então, não adianta, né? A qualificação vai ficando cada vez mais empurrada para frente, é o que a gente tem visto. Antigamente, o pessoal formava com 6 anos, conseguia trabalhar. Hoje, o cara forma com 6 anos, tem uma dificuldade, acha que não sabe nada, e tem que fazer mais 6 anos aí de especialidade, pelo menos, né? Para que ele esteja num nível aí considerado de qualificação ideal para poder enfrentar o mercado, né? Então, realmente, é uma situação bastante difícil, mas é uma realidade que a gente tem que entender, né? Para quem gosta e faz opção pela área cirúrgica, eu sempre falo que precisa buscar se desdobrar e aproveitar o tempo livre. E assim frequentar o ambiente cirúrgico sempre que puder. Ao longo da graduação, são poucos alunos que têm definição sobre a escolha da especialidade. Aos poucos, eles vão descartando aquilo que ele não quer de jeito nenhum, certo? Mas poucos entram com a especialidade já definida, né? Essa opção ela vai se fazendo ao longo do tempo, né? Mas a primeira decisão que ele tem que tomar é se ele quer área cirúrgica ou clínica, né? Isso vai da tendência pessoal de cada um, né? Vou perguntar, por que o senhor quis área cirúrgica? Eu sempre falo que eu era da área de exatas, eu gostava de exatas, matemática, física, sempre gostei dessas duas áreas, né? Um problema de matemática para mim era sempre um desafio, de física, eu adorava responder e correr atrás daquilo, como se fosse descobrir um enigma, né? Assim, uma charada, uma coisa desse tipo. Então, a cirurgia tem muito a ver com algumas coisas na área exata, né? Você corta sangue, você deu ponto, aquilo funciona, aquilo emenda, deu nó, ele fica firme, não deu, ele fica bambo, né? Você pega no instrumental de uma maneira certa, você tem tal efeito. Então, assim, a coisa ela é muito objetiva. Essa objetividade da cirurgia, embora tenha muitas interpretações, intercorrências, variantes dentro de um ato cirúrgico, mas tem muito a ver com engenharia, com arquitetura, né? Com arte, de uma maneira geral, e tem muito a ver com exatas, eu sempre falo isso, né? Escolhi a área, então, independente daquilo que eu ia fazer como especialidade ou subespecialidade depois, certo? Mas entrar com a especialidade ou definir uma área de especialidade realmente traz uma grande vantagem, mas você precisa aprender a operar. Para isso, então, vem o que a gente chama do quarto fundamento, que é a experiência. Não existe, lógico, um questionamento em relação a esse fundamento. A experiência é fundamental. Quanto mais o tempo passa, quanto mais você pratica, mais você aprende, mais você se qualifica, né? A gente tem tendência de gostar daquilo que a gente domina, né? Vamos falar, gosta de matemática porque ele sabe matemática. Gosta de cirurgia porque aprendeu a operar, né? Mas nós temos que entender, nós estamos numa fase de aprendizado, né? Então, se você gosta e acha interessante, acha bonito, você tem que aprender. E aprender do início, com tudo. A gente começa do início, né? O resultado é o reconhecimento por parte dos colegas, por parte da comunidade, e isso é uma consequência natural. E, por último, a relação médico-paciente. Esse aspecto é extremamente importante. Qualquer intervenção, mesmo que pequena, é motivo de grande ansiedade para o paciente. A gente tem que aprender a lidar com essa situação e jogar isso a nosso favor, em termos de interpretação, em termos de diagnóstico, em termos de persuasão, né, em termos de convencimento, em termos de confiança que o paciente precisa depositar em você. Não caia na tentação de minimizar as coisas. Não é nada não. Isso é coisa simples. Isso aí vai dar certo. Não garanta sucesso em nada. Não precisa exagerar. É grave, vai morrer, isso aí é muito perigoso. Então, mas seja ponderado, mas sempre um pouquinho para o lado, não do exagero, mas do lado de valorizar aquilo que está sendo feito. Então isso é importante, né? Não minimize, certo? Isso vai minimizar também o seu trabalho e pode te prejudicar numa consequência ruim que possa eventualmente acontecer, tá?
Então, a gente não pode prometer resultado. Tá? Ao longo do tempo, os bons resultados e essa maneira empática de atender o paciente vai trazer reconhecimento e sempre boas referências, né? Principalmente de um paciente para o outro. O cirurgião, de uma maneira geral, ele é um profissional bastante respeitado. A cirurgia é uma prática exclusivamente médica. Né? Ninguém pode operar, só médico. Certo? Então as pessoas não conseguem dar muito palpite nessa área, o que é diferente da clínica. Todo mundo dá palpite, todo mundo quer receitar remédio para todo mundo. Né? Então sempre tem um diagnósticozinho, um tratamento, um chazinho. Na cirurgia não tem essa conversa. Né? Então o paciente gosta de receber atenção, perceber que o cirurgião está atento ao problema dele e que fará o que for de melhor para resolver o problema dele. Seja claro, objetivo, trate o paciente com educação e respeito, evite comentários maldosos. Se apresente ao paciente quando for atender, né? Sou o doutor fulano, eu que vou te atender e vou ver o que está acontecendo, sou responsável hoje pelo plantão, sou responsável pelo atendimento. Né? Terminou a cirurgia, né? Sempre tem alguém lá fora aguardando, vai lá, conversa, vê quem é o acompanhante, às vezes nem te viu ainda, para o pessoal te conhecer, saber quem é que operou. Dá notícia, né? Uma primeira notícia ali em relação ao que aconteceu, as pessoas realmente elas estão aflitas ali fora. Se você tiver uma postura sempre profissional ao longo da sua vida, né, certamente isso vai fazer muita diferença. Até a próxima aula, então, um outro tema bastante importante.